Fala, rapaziada do Green, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur e a gente vai estar passando aí para mais um dia de análise, agora verificando os jogos do dia 6, esse domingão maravilhoso. Tá uma grade boa para a gente estar verificando alguns jogos. Eu não vou comentar todos, obviamente, pois ficaria um vídeo muito longo, mas vou estar passando pelos principais e opinando, dando o que eu posso estar buscando, tanto no ao vivo quanto no pré-live para vocês, ok? Vamos começar aqui com o jogo do Watford contra o Arsenal, pessoal. Obviamente o Arsenal vai estar cotado como favorito para estar ganhando essa partida, só que está com uma odd muito esmagada, acredito que deveria estar pelo menos a 1,80 aqui. Então dá de buscar uma correção sim para o Arsenal no ao vivo. Outro detalhe seria aqui na classificação que a gente pode estar destacando para vocês. O Arsenal está em sexto colocado com 45 pontos, como vocês podem ver, está rodando bastante jogo no momento em que eu estou gravando. Mas vamos lá, o Arsenal está em sexto colocado com 45 pontos, vencendo essa partida ele pode encostar aqui, retirando essa vaga do Manchester United. O Manchester United que tem 3 jogos a mais aí na frente do Arsenal, então o Arsenal tem essa vantagem ainda para estar conseguindo essa classificação, então ele pode sim sonhar com uma classificação direta. Outro detalhe seria o Watford aqui em 19º colocado com apenas 5 vitórias, 4 empates e 17 derrotas. Fez apenas 25 gols e sofreu 47. Isso dá uma média de menos que um gol marcado por partida, pessoal. Tá com um ataque extremamente fraco aí o Watford. Outro detalhe que a gente pode frisar para vocês é o Arsenal jogando dentro de casa. Ele é o terceiro melhor mandante do campeonato. Tem 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Porém, ele não vai estar no seu melhor cenário. Como visitante, ele cai aqui para a 9ª colocação com 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então, por mais que ele seja um time mais ofensivo, o Arsenal é um time bastante ofensivo, joga muito bem, porém é mais dentro de sua casa. Dentro de casa ele vem figurando excelentes resultados. Fora de casa ele já tem 5 derrotas no campeonato. Tem 16 gols marcados apenas e 17 gols sofridos. Outro detalhe é o Watford, que como mandante, puxa aqui está no visitante, como mandante, o Watford ele fica em 20º colocado, ganhou apenas 2 dentro de casa. Então, são dois times que não estão nos seus melhores cenários de atuação. Porém, o Arsenal sim tem um time muito melhor se for colocar no papel. Outro detalhe que a gente pode frisar com vocês também é os últimos confrontos em que o Arsenal ganhou, os últimos 2 confrontos de 3-2 e 1-0. Para essa partida, verificando as linhas também, né, pessoal, para a gente tentar buscar o máximo de ordem que tenha valor para a gente colocar no bilhete, eu encontrei o Arsenal para ganhar um dos tempos. Você pode estar colocando num bilhete aí uma cotação de 1,33, tem muito valor. Acima de 1,5 na partida também tem muito valor, a 1,33 também. São duas ordens boas para a gente colocar num bilhete. E para buscar no ao vivo, o que eu vou buscar vai ser a vitória no primeiro tempo do Arsenal. Se ele estiver me dando padrão, mostrando a superioridade que ele deve ter em cima do Watford, eu vou buscar aí o Arsenal para ganhar o primeiro tempo, até porque nos últimos retrospectos deles, o Arsenal sempre vem ganhando o primeiro tempo. E em cima do Watford, nos confrontos diretos também, ele ganhou a maioria no primeiro tempo, ok? Vamos lá agora para o Manchester City e Manchester United. O Manchester City, obviamente, o brabo do campeonato, está em primeiro colocado, cotado como total favorito. Porém, vai estar pegando aqui o Manchester United, que é muito individualista. Não tem um time encaixado ainda, porém tem peças importantíssimas e que fazem a diferença na hora de decidir. Mas o que a gente pode destacar para vocês é que jogando dentro de casa, o Manchester City está em segundo colocado. Ganhou 10, empatou apenas uma e perdeu 2. Tem 36 gols marcados e 9 gols sofridos. Uma média excelente de gols marcados por partida. E isso a defesa muito bem encaixada. O Manchester United, aqui ele está em quarto colocado com 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 23 gols marcados e 18 gols sofridos. Essa partida tem muita tendência a ser over. Porém, se vocês forem verificar nas últimas partidas entre eles, tem em destaque aqui que foram menos do que 2,5 gols as últimas 6 partidas. E menos que 4,5 cartões e menos do que 10,5 escanteios. Esse jogo aqui
Eu acredito que o melhor para a gente estar buscando seria o escanteio minuto. E lembrando, sempre quando eu falo de escanteio minuto, pessoal, tem o nosso Telegram fixado aí no vídeo. A gente trabalha muito. O escanteio minuto é o método que eu mais gosto de abordar. É o escanteio minuto. E no Telegram a gente manda lá os nossos palpites dos jogos que a gente está acompanhando. E esse vai ser um dos jogos separados para a gente estar buscando os green aí no escanteio minuto. Outro detalhe, pessoal. Não foram acima de 2,5, como eu falei, né? São jogos puxados para o under. Mas o Manchester United está com uma defesa muito vazada. Mas ainda assim, acho arriscado, pois a odd não tem valor. O que eu vou cravar para vocês no pré-live, que é o que eu mais tenho confiança nessa partida, é a vitória do Manchester City. Mas tendo em vista que é arriscado, tem outros jogos mais importantes e mais tranquilos para a gente estar buscando. Vamos passar aqui agora para a La Liga. Tem o primeiro jogo do Cádiz contra o Rayo Vallecano. São duas equipes meio de tabela, vem oscilando bastante aí, pessoal. O Rayo Vallecano, por mais que ele jogue muito bem dentro de casa, quando vai jogar fora não apresenta o seu futebol. E a gente pode frisar isso aqui na classificação, mostrando que o Rayo Vallecano está em 12º colocado, com 9 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. 28 gols marcados e 30 gols sofridos, então tem uma média de pelo menos um gol marcado por partida e uma média de 1,5 gols sofridos por partida. O Cádiz ele vem em 19º colocado, com 3 vitórias, apenas 12 empates e 11 derrotas. É um time que empata bastante. Tem 21 gols marcados e 39 gols sofridos. A gente pode destacar aqui que em casa o Cádiz ele sobe aqui para a 20ª colocação. Ele fica na 20ª colocação. Não venceu ainda nenhuma no campeonato jogando como mandante, tem 8 empates e 5 derrotas, fez apenas 9 gols e marcou 18. Então não dá de confiar no mercado de gols para essa partida. Olha, outro detalhe, o Rayo Vallecano como mandante, ele está em 6º colocado. A gente vai ver a race dele agora como visitante, ele cai aqui para a 20ª colocação. Ele tem apenas uma vitória jogando fora de casa, pessoal. Então dá de ver que o Rayo Vallecano não tem futebol. Ele tem jogando fora de casa, né? Ele tem apenas 8 gols marcados e 21 gols sofridos. Então acredito que nessa partida aqui, o que a gente poderia estar esperando, tendo em vista que realmente o Rayo Vallecano ele tem um time melhor que o Cádiz, seria o caso empate anula aqui para o Rayo Vallecano. Nas últimas partidas, o que a gente pode destacar para vocês é que o Rayo Vallecano venceu a última de 3-1, porém jogando dentro de casa, a situação que eu falei como mandante, e empataram os últimos 3 jogos, pessoal. Então, acredito que esse jogo aqui, o que a gente pode buscar, tendo em vista que são duas equipes que empatam bastante, não estão nos seus melhores cenários de atuação, seria o Rayo Vallecano empate anula, pois o Rayo Vallecano tem um time melhor no papel do que o Cádiz, ok? Mas se vocês quiserem buscar no ao vivo, tá com uma cotação excelente. Possível correção aí, vocês conseguem buscar somente a vitória do Rayo Vallecano a R$2 tranquilamente. Então é um excelente jogo para acompanhar no ao vivo. Vamos agora aqui para o jogo do Elche contra o Barcelona, pessoal. Temos um jogo interessante, o Barcelona que está mostrando que acordou para o campeonato depois da contratação ali do Xavi. O Xavi conseguiu modificar, fez algumas contratações importantes para o time e conseguiu modificar bacana e estão embalando, né? Embora vocês vão continuar com essa boa fase. Na classificação que a gente pode destacar é que o Barcelona está ainda com um jogo a menos do que os demais times aqui na parte de cima da tabela. Tem 12 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 46 gols marcados e 28 gols sofridos. Uma média de 1,8 gols marcados por partida e 28 gols sofridos, dá uma média de 1,2 gols sofridos por partida. Então ele vem deixando pelo menos vazar um golzinho aí. Elche, ele vem com em 26 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, 28 gols marcados e 37 gols sofridos. Outro detalhe seria o Elche como mandante, ele joga bem melhor como mandante. Ele tem 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, então ele vem buscando pelo menos trazer esse empate para casa, garantindo um pontinho. Ele tem 15 gols marcados e 12 gols sofridos apenas. O Barcelona como visitante não vem mal, tá bem das pernas até. 4 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Como vocês podem ver, o Elche dentro de casa pelo menos arrasta um empate e o Barcelona vem empatando bastante, jogando fora de casa. Então, o Elche que é um time que dá bastante trabalho, pessoal, não dá de confiar para entrar assim nesse 1,40 no Barcelona para ganhar.
esse jogo pode terminar empatado. Mas tem um detalhe interessante aqui, é que ambas as equipes nos seus últimos jogos foram mais do que 2.5 gols, nos últimos 6 de 8, menos que 4.5 cartões e menos do que 10.5 escanteios. Outro detalhe aqui, a gente pode ver nos confrontos diretos que o Barcelona realmente levou a melhor, mas o Elche sempre vem complicando a vida do Barcelona. Então dá de confiar nessa vitória do Barcelona? No pré-live não, pessoal. Ele é cotado, obviamente, como total favorito, está embalado, está numa boa fase, porém, não vou confiar assim para entrar numa ordem de 1,40. Vamos buscar uma correção aí com uma ordem de pelo menos de 1,50, ok? Que com certeza vai dar assim, o Barcelona não vai finalizar, matar o jogo logo de cara. No pré-live o que eu vou confiar vai ser no acima de 1,5. Tá com uma cotação boa para você estar colocando no bilhete. No momento que eu estou gravando tá com uma cotação de 1,22. Mas o que eu vou trabalhar nesse jogo realmente vai ser buscar essa correção para o Barcelona, ok? Outro detalhe, não vou falar do jogo do Celta de Vigo contra o Mallorca, são duas equipes horríveis. O Celta de Vigo joga melhor como visitante, o Real Mallorca joga melhor como mandante e perdeu os seus últimos 2 jogos como mandante. Então não vi valor estar entrando nessa partida. Passando agora para o Real Betis contra o Atlético de Madrid. O Real Betis, que vem elogiando o Real Betis aí nos seus últimos jogos, vem mostrando boas partidas, porém vai estar pegando um time forte aqui, né? O Atlético de Madrid não é um time besta, está aqui na quinta colocação, por mais que ele esteja oscilando bastante no campeonato. Ele está em quinto colocado com 13 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 47 gols marcados e 34 gols sofridos. O Bet, ele tem 14 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 48 gols marcados e 32 gols sofridos. Jogando dentro de casa, que a gente pode destacar que o Betis tem 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 25 gols marcados e 15 sofridos, e o seu visitante ele tem 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Vale frisar, pessoal, que o Atlético de Madrid ele joga melhor dentro de casa. O Real Betis, como visitante, é melhor também. Vem figurando boas partidas, vem mais over também no campeonato. Porém, pela fase que o Real Betis está enfrentando, não dá de confiar nessa vitória do Atlético de Madrid, e sim confiar aqui no mercado de gols. Acredito que vai ser uma partida bastante aberta e que a gente pode estar buscando o acima de 1,5, pois são duas equipes, como vocês podem ver também aqui na classificação, figurando a parte de cima da tabela, e vale muito, tá bem embolado aqui, ó. O Betis está com 46 pontos, o Atlético de Madrid com 45. Então quem ganhar essa partida aqui pode estar tomando essa terceira colocação e encostando no Sevilha, tentando. O Real Madrid já está bem mais distante, mas dá de encostar e buscar essa segunda colocação também do Sevilha, ok? Outro detalhe seria aqui nas partidas, mostrar para vocês que elas foram menos do que 2.5 gols. As últimas 3 aqui foram menos do que 2.5 e a última Atlético de Madrid ganhou de 3-0. Porém, jogando dentro de casa, como eu falei, o Atlético de Madrid ele joga melhor no seu território. O Real Betis ele também joga melhor como visitante, porém nessa partida o Atlético de Madrid se sobressaiu. Então eu vou confiar, tendo em vista também que as últimas partidas foram acima de 1,5 e o momento em que elas estão vivendo, o Atlético de Madrid sendo over, tanto para o mercado de gols, tanto para marcar quanto para sofrer, acredito que o Real Betis deixa pelo menos o seu golzinho ali na partida. Dá de buscar o ambas marcam? Sim, vem muito quente o ambas marcam aqui. Porém, acho muito arriscado e o acima de 1,5 está tranquilo. Outro detalhe também, a gente poderia buscar a vitória do Betis. Acredito que o Betis consegue arrastar essa vitória aí sim, mas buscar no ao vivo. Outro jogo, vamos passar aqui já para a Bundesliga. E antes de iniciar a análise para a Bundesliga, pessoal, eu vou solicitar de vocês o like. É o seu like que me ajuda a estar continuando trazendo essas análises para vocês. Então, se estiver agregando ao seu palpite, se estiver lhe beneficiando, deixe o seu like aí, ajude seu parceiro. Me ajude a lhe ajudar. Vamos agora para o jogo do Cologne contra o Hoffenheim. Aqui é interessante, pessoal, pois eu vi uma cotação muito boa para a gente estar buscando. O Hoffenheim em sexto colocado, com 12 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 47 gols marcados e 36 gols sofridos, pegando um Cologne que tem 9 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 38 gols sofridos. Então são muito over, tanto sofrem quanto fazem, pelo menos aí uma média de 1.5 gols por partida. Jogando dentro de casa, o Cologne está em sétimo colocado, tem uma race boa, tem 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 20 gols marcados e 15 gols sofridos.
O Hoffenheim, como mandante, ele está em quinto aqui com 8 vitórias, né? Mas se for puxar para visitante, ele cai aqui para sexto com 4 vitórias apenas, 2 derrotas, 2 empates e 6 derrotas. 20 gols marcados e 23 gols sofridos. Então, jogando dentro de casa, ele se abre um pouco mais, tem uma defesa mais vazada. Outro detalhe, verificando nas partidas entre eles, em que foram mais do que 2,5 nas últimas 7 partidas, nos últimos 7 confrontos entre eles, acredito que vai sair pelo menos um gol de cada nesse jogo. Foram partidas over, 5-0, 3-0, 3-2. E vou confiar no ambas marcam no pré-live para essa partida. No momento em que eu estou gravando o ambas marcam, está com uma cotação de 1,40. Por que coloco o ambas marcam? É a melhor cotação. O acima de meio está com uma cotação de 1,14. Não vejo o valor nem para estar completando o bilhete. E é uma partida total cotada para o mercado de over. Porém, eu confio que pelo menos um golzinho de cada vai sair nessa partida, por mais que termine empatado. Então está com uma cotação excelente de 1,44. Vamos passar agora para o campeonato italiano, começando com o Genoa e o Empoli, meus amigos. O Genoa contra o Empoli é interessante, pois o Genoa, se não me falha a memória, deixa eu só confirmar para vocês aqui na classificação, ele ainda não ganhou jogando dentro de casa. O Genoa está aqui em 19º colocado, jogando em casa, ele não ganhou no campeonato ainda. Tem 7 empates, 6 derrotas, apenas 9 gols marcados e 19 gols sofridos. Enfrentando um Empoli, que como visitante, ele vem aqui para sexto colocado com 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 16 gols sofridos. O que a gente pode destacar também nas partidas é que foram mais do que 4,5 cartões, então partida extremamente pegada e bastante batida. Mas é interessante que o Genoa ele vem sem derrotas a 6 jogos. Ele vem com uma invencibilidade de 6 jogos. A gente pode destacar aqui nos últimos jogos, porém, ele só empatou e com placares magríssimos. Então não dá de confiar no mercado de gols, pois o Genoa ele vem buscando pelo menos um empate dentro de casa e vem conseguindo cravar esse empate. O Empoli também não vem numa fase boa, como vocês podem ver. Por mais que ele seja um excelente visitante, como mandante ele é horroroso e tem demonstrado isso nos seus últimos jogos. Nos últimos confrontos eles terminaram empatados em 2-2. O Genoa ganhou de 3-1, 2-1 e 2-0. E ainda tem essa situação de o Genoa ter um histórico superior em cima do Empoli, por mais que o Empoli seja over fora de casa. Nessa partida, pessoal, o que eu vou confiar para estar cravando para vocês no pré-live vai ser apenas o acima de 1,5, com uma cotação de 1,25. Por mais que o Genoa tenha figurado os seus últimos 6 jogos under, o confronto entre eles é over e o Empoli jogando fora de casa é over. Então, se o Genoa quiser buscar pelo menos um empate, acredito que vai ter que sair pelo menos um gol de cada, acima de um gol aí. Então, bate tranquilamente, ok? Aí tá com uma cotação de 1,25, então dá de colocar no bilhete e cravar. Se tiver um jogo pegado realmente bem aberto, eu vou buscar o acima de 2,5 nessa partida com uma cotação de 1,80. O Bologna contra o Torino não vou falar nada. Fiorentina contra o Verona. Essa aqui eu acho interessante. A Fiorentina está aqui na classificação em 8º colocado, a Verona bem atrás, em 9º. Porém está ainda bem embolado. Dá de buscar ainda aqui essa Atalanta, essa Roma. Então com 42 pontos e o Verona com 40 pontos. Porém, a Fiorentina ela se demonstra superior jogando dentro de casa. Ela tem 8 vitórias e 1 empate e apenas 3 derrotas. 30 gols marcados e 15 gols sofridos, uma média aí de 2,2 gols marcados por partida. Extremamente over. O Verona, como visitante, ele cai aqui para a 11ª colocação com 3 vitórias, apenas 5 empates e 5 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. Tem tudo para que seja um jogo pegado aí para o mercado de gols, porém os seus últimos confrontos foram menos do que 2,5 gols nos últimos 4 de 5. Ambas as equipes marcaram nos últimos 6 de 7, mais que 4,5 cartões e mais do que 10,5 escanteios. Esse ambas marcam vem muito quente, até pelo histórico deles. Porém, o mercado de gols sempre vem figurando apenas o acima de 1,5. Então, dá de cravar o acima de 1,5. Mas o que eu mais tenho confiança, tendo em vista que a Fiorentina perdeu o Vlahovic, que era um dos seus melhores atacantes. E é por isso que ela vem nos seus últimos jogos figurando partidas aqui mais puxadas para under. Eu posso mostrar isso para vocês. Aqui, ó, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1.
Então, depois que ela perdeu o Vlahovic ali, ela ficou um pouquinho mais under. E eu vou estar confiando somente na vitória da Fiorentina com empate anula, que no momento em que eu estou gravando, tá com uma cotação aqui de 1,50, pessoal. Então dá de buscar tranquilamente. Vamos passar para o jogo do Sassuolo contra o Venezia. O Sassuolo que é um excelente time, porém sempre quando pega esses times um pouquinho mais debaixo da tabela, parece que não esboça a querer vencer. Então fica um pouco arriscado estar entrando na opção que eu vou passar para vocês aqui. Mas é o que eu mais tenho confiança, tendo visto que o Sassuolo está em 10ª colocação e o Venezia na 18ª colocação. Como mandante, o Venezia ele fica ainda aqui, mas tem apenas 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 14 gols marcados e 24 gols sofridos. O Sassuolo, como visitante, é um excelente visitante. Ele é melhor visitante do que mandante. Tem 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. Então, nos últimos jogos que eu acompanhei do Sassuolo, ele demonstrou ser mais aberto. Ele joga mais ofensivo e deixando a sua defesa exposta. E isso me traz também para que essa partida acabe terminando em empate. Outro detalhe aqui, não tem um histórico tão grande, mas o Sassuolo ganhou o último jogo de 3-1. E eu vou estar opinando para a gente buscar o fora empate anula, pessoal. Tá com uma cotação de 1,57 e acredito que tenha muito valor para a gente estar cravando. Acredito que pelo menos empatado termina esse jogo e traga pelo menos o reembolso caso o Sassuolo não ganhe, que o Sassuolo é total favorito para estar ganhando essa partida. Vamos lá, temos mais aqui o jogo da Juventus contra o Spezia para a gente estar verificando. Já está um vídeo aí de 23 minutos basicamente. Vamos agora aqui para o jogo da Juventus e do Spezia. É interessante pois o Juventus ele está como cotado total favorito, obviamente, para estar ganhando o Spezia. O que a gente pode estar verificando na classificação é que ele está com 50 pontos, buscando, né, aqui ainda a Inter de Milão, Napoli e o Milan, e tem chance, pessoal. A Napoli e o Milan vão se enfrentar no mesmo dia, então se eles perderem já dá a Juventus está dando mais uma encostada aí para poder estar buscando essa segunda e terceira colocação. Ainda tem bastante jogo aí para acontecer, muito campeonato pela frente. Mas ele vai estar enfrentando um Spezia aqui que tem apenas 7 vitórias, 5 empates e 15 derrotas, 28 gols marcados e 49 gols sofridos. A gente pode destacar que o Juventus como mandante ele tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas e 17 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. Então tem uma defesa muito bem trabalhada quando joga dentro de casa, está bem fechado. O Spezia, como visitante, ele vem aqui para a 12ª colocação, então ele joga melhor como visitante, tem 4 vitórias, 2 empates e apenas 8 derrotas, 15 gols marcados e 32 gols sofridos, uma defesa extremamente vazada, mas vem deixando pelo menos um golzinho por partida. O que a gente pode destacar nos últimos confrontos entre eles é que o Juventus ganhou os últimos 3 confrontos, então mostra a sua superioridade. O Juventus vem sem derrotas a 10 jogos, vem de um bom retrospecto, né, nesses últimos 10 jogos, porém foram menos do que 2,5 gols. Então eu fico um pouco com o pé atrás de entrar nessa partida, até porque as cotações estão muito esmagadas, mas o que eu vou confiar para cravar no pré-live para vocês vai ser o Juventus para vencer com uma cotação de 1,22 e o acima de 1,5 com uma cotação de 1,22 também. Eu confio mais nesse acima de 1,5, pessoal, porque esse jogo pode acabar terminando empatado. O Spezia vem tentando buscar pelo menos um empate. O Juventus ele também vem nesse modo, sempre buscando pelo menos um empate. Não vem figurando em partidas tão overs. Então pode acabar empatando com um golzinho para cada, acima de 1,5 bate tranquilamente. Vamos finalizar aqui com o jogo da Napoli e do Milan. O jogo da Napoli, pessoal, acho interessante a gente estar buscando o acima de 1,5. Cravar logo aqui para vocês. O acima de 1,5 no momento que eu estou gravando está com uma cotação de 1,33. São duas equipes extremamente over e precisam da vitória. Quem vencer aqui ultrapassa a Inter de Milão, consegue a primeira colocação. O Milan vem oscilando, tanto o Milan contra o Inter e a Napoli nos últimos 3 jogos delas. Eu fiquei besta de ver que, dava para ter se distanciado uma equipe da outra, mas elas empataram e perderam na mesma quantidade. Incrível. Aqui o Napoli, que a gente pode destacar aqui jogando dentro de casa, ele tem 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 23 gols marcados e apenas 9 gols sofridos.
O visitante, o Milan, ele tem 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 31 gols marcados e 17 gols sofridos. Como vocês podem ver, duas equipes extremamente overs. E a gente pode destacar que nas últimas partidas foram menos do que 2,5 gols nas últimas 5 de 7, mas verificando nos confrontos diretos terminaram em 1-0, 1-0, 3-1 e 2-2. Bem parelho, o Milan ganhou uma, o Napoli ganhou as últimas duas, então acredito sim que vá ter uma partida mais aberta pela questão de eles estarem disputando essa parte de cima da tabela e quem ganhar vai conseguir se distanciar um pouquinho aí um do outro. Tá com uma cotação boa de 1,33. Bom, pessoal, para não ficar um vídeo longo, foi isso aí que eu consegui separar para vocês. Tem alguns jogos mais importantes aqui para baixo pela França, mas eu vou tentar fazer um vídeo lá pro Instagram, pegando aqui os times da França para estar repassando para vocês, beleza? É isso aí, bilhete no final do vídeo. Falou!